Olá, desbravadores! Hoje nós vamos fazer o unboxing de um jogo de tabuleiro chamado Mysterium. Ele é um jogo, na verdade, polonês e ele foi trazido para nós pela Galápagos Jogos. Essa marca ela é fantástica porque ela pega esses jogos diferentes, e vocês já vão entender porque que ele é diferente, faz a tradução e possibilita que pessoas consigam jogar, e por isso que está aqui no Brasil. Esse jogo especificamente, ele ganhou o prêmio de jogo do ano em Cannes em 2016 e de fato a ideia dele é muito boa, é muito incrível. Eu vou comentar um pouco mais sobre a ideia do jogo depois que eu abrir, enquanto eu faço a organização das peças, eu vou comentando um pouquinho com vocês. Aqui na parte de trás da caixa tem uma carta, que é uma espécie de um contrato, que a pessoa, o dono da casa, da mansão assombrada onde se passa a história do jogo, faz a solicitação para que médiums vão lá, porque a casa estaria supostamente assombrada. E aqui tem também um pouquinho sobre o jogo, para que a gente fique, né, com vontade de jogar. Então agora eu vou abrir, vou mostrar um pouco das peças, depois a gente comenta mais um pouco sobre isso. Como vocês já sabem, já é uma tradição aqui do canal, a gente tem um pouco de medo de abrir as coisas nessa hora de abrir, porque nós somos colecionadores, então qualquer dano em embalagem, qualquer dano em qualquer peça, para nós é uma perda. E em função disso, em função de que todos os nossos itens são colecionáveis, então a gente procura mantê-los no estado mais perfeito possível. A caixa ela é bem pesada, tá, pessoal? Isso é bem comum nesse tipo de jogo aqui, as caixas serem pesadas, porque as peças elas são de uma qualidade muito boa. Embora seja papel, é um papelão grosso, ele é bem feitinho. As peças plásticas são maciças, então tudo isso acaba contribuindo para que o jogo seja bastante pesado. Então pronto, aqui nós temos o livro de regras, e é realmente um livro. Ele tem várias páginas explicando o funcionamento do jogo. E aqui tem as peças montáveis. Daqui a pouco eu vou fazer a montagem das peças e depois eu mostro pra vocês tudo montadinho. Tem esses formatos assim, que é pra gente destacar e montar. Embora pela quantidade de regras e pela quantidade de peças ele pareça um jogo bastante complexo, eu imagino que uma vez que joga-se pela primeira vez, já fica bem claro como é que ele funciona e a partir da segunda vai bem tranquilo. Olha só que coisa linda as peças. Essas aqui são as peças que representam os médiums. Aqui tem uma ampulheta, depois eu vou falar um pouquinho sobre tempo, porque é preciso... tem tempo também para finalizar o jogo. Eu já volto então com o jogo montado e explicando um pouco mais sobre a história. Então, voltando com todo o cenário montado, e assim fica mais fácil de explicar a história do jogo também. Explicando um pouquinho sobre as peças. Esse é um escudo. Esse escudo vai ficar de posse de um fantasma. Fantasma? Como assim? Ok, esse jogo ele é para 2 a 7 jogadores. Embora, com 2 jogadores ele vai ficar bem sem graça. E agora eu vou explicar por quê. Desses 7 jogadores, vamos supor que seja o máximo de pessoas jogando, desses 7 jogadores, um vai ser o fantasma, que assombra a casa, e os outros 6 vão ser médiums. E esses médiums precisam descobrir o que aconteceu com esse fantasma. O que eu achei mais interessante sobre esse jogo é que, na verdade, ele é um jogo colaborativo entre todos os jogadores. Porque os médiums foram contratados para expulsar esse fantasma de lá, e o fantasma está preso na casa pelo que aconteceu a ele. Então, se os médiums conseguirem descobrir, o fantasma sai ganhando, porque ele sai da casa, e os médiums saem ganhando, porque eles fizeram aquilo que eles foram contratados para fazer. Eles tiraram o fantasma de lá. Então, é totalmente colaborativo. Porém, o fantasma ele não pode falar. Então, como é que ele vai se manifestar para os médiums? Ele vai dar pistas através de imagens. É tudo que ele pode fazer. Então, eu vou tentar fazer bem resumido, porque realmente a história e as regras do jogo são complexas, mas então eu vou só resumir para vocês terem uma ideia de como o jogo funciona. Cada um desses peões aqui representa um médium. Cada um deles vai ter um suspeito, uma arma e um local de crime. Cada um tem que adivinhar o seu, e depois no final do jogo eles têm que entrar num consenso, discutir para saber qual é o correto, porque só um foi o acontecimento real do fantasma.
Então eles têm que conversar, os médiums têm que conversar entre si e chegar à conclusão de qual daqueles, enfim, daqueles 6, digamos que sejam 7 jogando, qual daqueles 6 foi o fato que realmente aconteceu. Agora eu vou mostrar um pouco das cartas, que também são bem essenciais nesse jogo. Esses 2 grupos de cartas aqui são utilizados pelos médiums. Essas cartas é onde eles vão registrar, enfim, onde eles vão... É o material que eles vão usar para fazer o registro daquilo que eles estão descobrindo. Essas cartas aqui, elas contêm locais e suspeitos. Suspeitos e os locais. Os suspeitos estão na frente, os locais estão um pouquinho mais para trás. E essas aqui pequenininhas, elas são também as cartas usadas pelos médiums, só que são os objetos. Pode ter causado aí a morte do fantasma. Todo esse material, como eu tinha comentado antes, ele é muito bom de qualidade, as cartas são ótimas. E o ideal, como elas são, o material delas é papel, embora ele seja um papel muito bom, o ideal seria revestir essas cartas com alguma coisa, algum sleeve, alguma coisa assim, para preservá-las, para que elas tenham uma durabilidade maior. Então aqui são as cartas dos objetos, também usadas pelos médiums. E o fantasma vai usar dois decks de cartas. Esse aqui são as cartas que o fantasma vai usar para colocar lá no escudo, é onde ele vai ter controle de quem é o suspeito, o local e a arma de cada médium. Vou ver esse aqui também pra gente ver como é que é. Então aqui estão os suspeitos, os locais e as armas. Vão ser usadas lá naquele escudo. E por fim, o último grupo de cartas são as cartas com as pistas. Essas são as cartas que o fantasma vai usar para apresentar os médiums, para que eles usem como pista do que aconteceu. Essas cartas vão ser para cada médium a respeito do seu suspeito, do seu local e da sua arma. Então o fantasma ele vai passar para cada um. Para essa primeira etapa do jogo, ele vai passar para cada um para que eles descubram o seu local, a sua arma e o seu suspeito, e depois, só no fim, que eles vão conversar. Então são imagens... elas não dão de cara o que aconteceu, elas são imagens pista mesmo. Então os jogadores vão ter que realmente raciocinar em cima do que pode ter acontecido, qual é a pista, essa pista leva para qual item que eles estão buscando. Então ele não é... Realmente os jogadores vão ter que pensar, não é simplesmente chegar lá e jogar que não vai funcionar. Então, vou mostrar as cartas aqui. E por fim, tem algumas outras peças aqui que eu não expliquei, mas como eu comentei, é bem complexo, então não vou entrar muito no detalhe. Mas a última coisa que eu quero falar que eu também achei interessante é que, como se isso tudo já não fosse difícil o suficiente, a comunicação por imagens, as pistas, ter que descobrir tudo sem o fantasma falar, além de tudo isso, os médiums só têm 7 horas para descobrir o que aconteceu. E é por isso que tem esse relógio. Esse relógio ele marca o número de turnos, onde cada turno é 1 hora. E ao fim do 7º turno é quando eles têm que se reunir e dizer o que aconteceu com o fantasma. Tem que acertar o que aconteceu com o fantasma. Não necessariamente os médiums vão levar 7 turnos para descobrir. De repente, se eles tiverem boas dicas ou um bom raciocínio, eles vão descobrir antes do 7º turno. Então não precisa necessariamente chegar lá no final. Outra coisa importante é que esse jogo ele tem 3 níveis de dificuldade. Esse nível de dificuldade ele vai definir quantas pistas são colocadas e mais alguns outros detalhes. Então é possível de repente começar jogando pelo nível fácil e depois tornando ele ainda mais difícil e mais divertido. O jogo já é bastante dinâmico, porque cada vez é uma jogada diferente. E ele é ainda mais dinâmico porque se for mudando o nível de dificuldade, ele vai se tornando um jogo diferente também nesse quesito. Esse foi o unboxing de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal para acompanhar as nossas aventuras
Sejam muito bem-vindos e até o próximo tesouro!